Pai, e a companhia de Deus, Espírito Santo, seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Palavra de Deus, qual queremos refletir nesse domingo da Páscoa, é uma palavra do Salmo 118, que nós lemos anteriormente de forma responsiva. Destacamos o versículo 17, que é exatamente o versículo que está no banner do lema de nossa igreja 2015. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Deus abençoe essas palavras e também abençoe a nossa meditação nesse momento. Amém. Todos nós estamos hoje aqui reunidos com alegria para este momento especial da Páscoa. Mas precisamos estar conscientes de que a Páscoa, ela não é uma unanimidade, longe disso. É uma festa muito questionada e que divide muito o pensamento das pessoas. Só para citar para vocês palavras do autor de um livro, um autor francês, que diz assim: o nascimento e a infância de Jesus, a ressurreição e os milagres não passaram de histórias e mitos com o propósito de dar continuidade e cumprimento às profecias judaicas do Antigo Testamento. Mais adiante ele afirma assim: tomando como base o costume de deixar mortos ao relento para serem devorados por animais selvagens, isso explicaria que o túmulo aberto de Jesus teria favorecido a sua destruição carnal e o seu consequente desaparecimento. Páscoa não é unanimidade. Uma pesquisa feita anos atrás na França mostra que quase 40% dos católicos franceses, pessoas que frequentam a igreja, quase 40% frequentam a igreja e não acreditam na ressurreição de Jesus. Por causa disso, meus irmãos, nós não estamos aqui reunidos e não devemos estar aqui reunidos por uma mera tradição. Não estamos reunidos aqui por um mero costume. E queremos aprender da palavra de Deus hoje que Páscoa, acima de tudo, é uma confissão de fé. Páscoa é um testemunho. E por isso nós temos então esse lindo versículo do Salmo 118 que afirma, e nós queremos afirmar juntamente com o salmista: não morrerei, antes viverei para contar as obras do Senhor. A primeira afirmação desse versículo é uma afirmação interessante. O salmista está afirmando: não morrerei. E quem é que é capaz de se arriscar a dizer isso nos dias de hoje? De vez em quando a gente ouve alguém dizer assim: tem uma coisa que é certa na vida, que é a morte. Então como é que nós podemos ousar em afirmar que nós não vamos morrer? Ninguém de nós tem domínio sobre a morte. A vida, ela é uma doação de Deus, e nós aprendemos na palavra de Deus que todos os nossos dias estão contados. Deus sabe quantos dias terão as vidas de todos nós. Então quem é que pode afirmar não morrerei? Será que é o mundo em que nós vivemos? Não. Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo que vive uma cultura de morte, que vive uma cultura de escravidão. O mundo em que nós vivemos é um mundo que cultiva a morte, porque as pessoas estão se matando no meio da rua, ou as pessoas estão sendo vítimas até de uma bala perdida, ou as pessoas estão procurando cada vez maior liberalização para a prática do aborto, ou as pessoas cada vez mais estão desesperadas, se entregando a drogas, aos vícios, ou as pessoas estão cada vez mais se afundando na morte do materialismo, apegando-se às coisas materiais. O mundo em que nós vivemos é um mundo cada vez com menos esperança, cada vez mais negando o céu e a vida eterna.
E o mundo que nós vivemos é um mundo que está num pecado desenfreado. Não é um mundo que vai dizer não morrerei. Pelo contrário, as pessoas até muitas vezes no desespero dizem: eu vou morrer mesmo? Então por isso que eu posso me entregar a essa cultura de morte. E a nossa resposta é que o problema não é morrer. O problema é caminhar para a morte. O problema é desejar a morte eterna. Então quem é que pode dizer não morrerei? Somente aquele que vive pela graça de Deus. Somente aquele que crê nas palavras de Jesus: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então quem mesmo é que pode afirmar não morrerei? Nós hoje aqui podemos afirmar, eu posso afirmar, você pode afirmar, nós em conjunto podemos dizer: não morreremos. E por que nós podemos afirmar com tanta convicção? Porque nós não somos mais pessoas rejeitadas por Deus. Nós sabemos que nós não seremos mais castigados por causa dos nossos pecados. Por quê? Por causa daquele que esteve pregado na cruz na Sexta-feira Santa. Lá na Sexta-feira Santa estava pregado na cruz o Cordeiro definitivo. Não mais um cordeiro como os cordeiros que eram levados para sacrifícios no Antigo Testamento, mas aquele que está na cruz é o Cordeiro divino que tira o pecado do mundo. Eu posso afirmar que não mais vou morrer, porque lá na cruz estava aquele que morreu no meu lugar. Lá estava o meu substituto. Lá estava alguém morrendo a morte que eu tinha que morrer. Lá estava sendo pregado na cruz com pregos aquele que morreu no meu lugar, quando as minhas mãos e os meus pés tinham que ser perfurados com pregos. O meu substituto estava lá, pagou os meus pecados. E por isso nós hoje aqui podemos afirmar com convicção: não morrerei, antes viverei. E por que nós podemos dizer com tanta convicção que nós vamos viver para a vida eterna? Porque o nosso Deus não é um Deus de mortos, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus de vivos. O nosso Deus é o Deus que perdoa, é o Deus que ressuscita, é o Deus que dá a vida eterna. Essa certeza que nós podemos ter hoje, nesse domingo da Páscoa, é a mesma certeza que já tinha o povo lá no Antigo Testamento. Lembram-se das palavras de Jó? Jó afirmou: eu sei o meu Redentor vive. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirmou: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Graças a Deus que Cristo ressuscitou e nos dá a vitória. E é por isso que esse versículo 17 do Salmo 118 tornou-se o versículo favorito de Lutero, que o repetia quase diariamente e afirmava com alegria: não morrerei, antes viverei. Nós podemos afirmar com certeza que nós vamos viver, porque a ressurreição de Jesus é uma questão de fé, e nós cremos. E temos também que afirmar que a ressurreição de Jesus também é uma questão de evidências. Quando nós nos encontramos com o fato da ressurreição de Jesus, nós então podemos fazer duas afirmações diante dos críticos da ressurreição. Ou a ressurreição é a maior fraude da história da humanidade, ou ela é o maior evento da história da humanidade. Porque se alguns querem negar a ressurreição, dizendo: não, naquele domingo o selo que foi colocado lá na porta, na pedra do sepulcro, esse selo foi violado. Ora, nós sabemos que era crime de morte alguém violar um selo romano. E
tanto quanto nós sabemos, ninguém foi condenado, porque nenhum seu foi violado. Alguns também afirmam que o corpo de Jesus foi roubado, e seria interesse de quem roubar o corpo de Jesus para criar o mito da ressurreição? Talvez os próprios discípulos de Jesus. Mas aí nós então perguntamos, por que vários deles foram perseguidos e mortos por causa de uma mentira? Se eles tivessem realmente roubado o corpo de Jesus para criarem o mito da ressurreição, por que esses homens continuaram a afirmar que Jesus ressuscitou, defendendo uma mentira, muitos deles sendo até sacrificados? O corpo de Jesus não foi roubado. Jesus ressuscitou. Ele apareceu naquele primeiro domingo e no domingo seguinte para os discípulos. Ele apareceu para as mulheres. A Bíblia diz que mais tarde ele apareceu para mais de 500 pessoas. E porque Jesus disse, eu vivo, vós também vivereis, é que hoje nós podemos então aqui afirmar com convicção, não morrerei, antes viverei. E viverei para quê? Viverei para contar as obras do Senhor. Meus irmãos, Deus precisa de nós. Nós somos a boca, nós somos a voz de Deus aqui neste mundo. Para que Ele seja conhecido, para que as suas obras sejam conhecidas, para que os seus feitos sejam conhecidos, Ele precisa de uma boca que proclame isso. Ele precisa de uma voz que soe alto. E nós somos os escolhidos para isso. Ele quer falar ao mundo através de nós, para que nós possamos então contar ao mundo as obras e os feitos do Senhor. E o maior deles, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou para que nós tenhamos a vida eterna. A leitura do Evangelho de hoje parece que termina de uma maneira um tanto errada, porque esta versão do Evangelho segundo Marcos diz que as mulheres com medo não foram contar para ninguém. Naquele momento talvez, mas os outros evangelhos, eles ajudam a compreendermos a alegria que tomou conta daquelas mulheres que foram sim anunciar os feitos do Senhor e dizer que Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos não puderam ficar calados a ponto de dizer que nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. E nós também não. Não morrerei, antes viverei para contar as obras do Senhor. Esse verbo contar pode até ter dois significados. Contar no sentido de enumerar uma a uma as obras do Senhor. E com certeza nós não vamos conseguir contá-las, porque elas são muitas e são inumeradas. Mas o verbo contar aqui também significa proclamar. Nós hoje vamos cumprimentar muitas pessoas, não só nós aqui, mas nossos amigos, vizinhos e familiares, e vamos dizer a eles e desejar uma feliz Páscoa. Que nós possamos dizer feliz Páscoa de Jesus. Nós, quando falarmos a respeito da Páscoa, por certo, vamos ser muitas vezes questionados, e as pessoas vão fazer muitas perguntas para nós, e nós queremos responder com alegria a toda e qualquer pergunta que nós fizermos. Por exemplo, se alguém vier ao nosso encontro e nos perguntar ou questionar quem é o Deus em quem você crê, então nós podemos afirmar que nós não cremos num Deus morto que ainda precisa de ervas aromáticas, mas nós cremos num Deus que enviou o seu Filho ao mundo, que morreu na cruz e que ressuscitou. Então nós cremos num Deus que vive, para que nós também possamos viver eternamente. Se as pessoas vierem nos questionar, ou muitas vezes afirmarem, não, Jesus na verdade, ele não é Deus, Jesus nada mais foi do que um grande profeta, assim como Maomé, assim como Buda e outros profetas que vieram anunciar profecias. Então, diante desse questionamento sobre a divindade de Jesus, nós podemos afirmar: eu creio
um Senhor que provou ser o Filho de Deus. Eu creio num Senhor santo e único, capaz de perdoar e consolar, e aquele cujo sacrifício foi aceito pelo Pai. O Pai exigiu um sacrifício de morte com derramamento de sangue para perdoar os pecados todos. E Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. E Ele disse assim: este é o meu Filho, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Quando colocarem diante de nós dúvidas sobre a palavra de Deus, afirmações como, bom, esse é um livro antiquado, ou, na verdade isso não é a palavra de Deus, isso é simplesmente palavras de homens, o que nós podemos responder? Podemos lembrar que a palavra de Deus são as promessas de Deus, e as promessas de Deus, elas nunca falham. Deus cumpre uma a uma. Quando as mulheres foram ao túmulo e viram ao túmulo aberto, isso não está na leitura do Evangelho de hoje, mas está na leitura de Lucas, elas ficaram sem saber o que dizer, o que pensar. Então dois anjos apareceram para elas e disseram: vocês não estão lembradas daquilo que Jesus anunciava para todos vocês? Importa que o Filho de Deus seja entregue à morte e que no terceiro dia ele seja ressuscitado. Então as mulheres foram convencidas ali, diante do túmulo aberto, de que Jesus era o Filho de Deus e que as promessas de Deus se cumpriam uma a uma, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E por último também, nós encontramos muitas pessoas no dia a dia da vida sem esperanças e que dizem que não sabem o que vivem, e até perguntam para nós: mas qual é o seu objetivo de vida? Você acredita numa vida depois da morte? Você acredita que alguma coisa mais vai acontecer depois que levarem o seu caixão à sepultura? Diante dessas pessoas nós podemos responder como Paulo: eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo ressuscitou. Nós também viveremos com Ele, meus irmãos. E por isso nós podemos suportar toda sorte de questionamentos, de desprezo, de calúnias, de sofrimentos por sermos de Cristo. Ele está conosco todos os dias até a consumação do céu. Nós podemos então fazer como o apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, quando encontrou lá um altar ao Deus desconhecido, ele abriu a sua boca, ele elevou a sua voz, que é o que Deus precisa para este mundo, e disse: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente o Deus que eu vos anuncio. Aquelas mulheres da sepultura, na verdade, saíram correndo depois para anunciar a ressurreição de Jesus, porque a vida delas adquiriu um novo significado, porque elas agora estavam fortalecidas na fé, e elas sabiam que elas eram a boca e a voz de Deus. Por isso, nesse domingo de Páscoa, nós possamos clamar em alta voz: não morrerei, antes viverei para contar as obras do Senhor. Amém. A paz de Deus recebe o nosso bom entendimento e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.